Bom dia, pessoal, 7h30, começando nessa belíssima quinta-feira, dia 24 de agosto, a primeira edição do programa Nós Universo. Bom dia, Pedrão, valeu aí pelo suporte, começando aqui, um beijo para as minhas meninas, para a Bia e para a Tata, que hoje não puderam vir e abrilhantar o nosso programa hoje, nessa primeira edição do programa Nós Universo. Mas é assim que é, né? De vez em quando a gente tem que tocar sozinho aqui. Então a gente está indo e começando exatamente agora o programa Nós Universo. Lembrando a vocês que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial, tá bom? Então é isso aí. Vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre um tema que foi extremamente debatido e discutido essa semana, que teve como ponto áureo, ponto maior, a segunda-feira passada, dia 21, quando ocorreu o eclipse total do Sol, tá certo? E o mundo inteiro discutiu, os Estados Unidos principalmente, que teve a visão do eclipse de costa a costa, fez uma série de eventos, inclusive para observar o eclipse durante o dia todo, né? E aqui no Brasil a gente viu uma série de manifestações aí ao redor desse tema, mas principalmente partiu de nós uma mensagem, né? Como é que eu posso dizer? Uma mensagem, a gente mandou uma espécie de boletim para os nossos ouvintes esses que mantiveram contato com a gente, mantêm contato com a gente desde o primeiro programa, através do WhatsApp, através do Facebook. O WhatsApp, inclusive, eu já falo já o número. E esses ouvintes, então, recebem permanentemente informes nossos sobre questões que tenham alguma relação sobre o dia a dia, sobre a questão meteorológica, a questão astrológica, a questão, enfim, energética de um modo geral. E não foi diferente nesse dia 21/8. Quando a gente soltou aí o aviso de que as pessoas deveriam tomar um pouco de cuidado nesse dia, porque a gente havia observado ao longo desse último período que a energia psíquica do planeta estava extremamente, tinha uma polaridade mais negativa, uma coisa mais pesada, e seria, obviamente, potencializada, ou seja, seria mais danosa a partir do dia 21/8, justamente por causa do alinhamento dos 3 planetas. Existe uma questão física aí que já eu vou explicar também melhor, e que potencializaria esses efeitos mais negativos da energia psíquica que há ao redor do planeta nesse momento. Então, qual não foi a nossa surpresa? Que depois que nós enviamos esse aviso para vários ouvintes, a gente teve os reportes, ou seja, os retornos nos dias seguintes dos nossos ouvintes dizendo, olha, eu tive um dia assim, eu tive um dia assado. Outros falaram da noite, que a noite foi pesada, tiveram sonhos horríveis, outros tiveram problemas durante o dia, durante as suas atividades profissionais e tudo mais. Então a gente viu, né, da importância de realmente estar comunicando a todos os nossos ouvintes sobre esse tipo de coisa. Então acabou que no final das contas entendemos que esse era um tema interessante para a gente trazer hoje no programa de hoje aqui no Nosso Universo, para discutir com vocês, porque passou a ser algo até uma temática que muitos inclusive até disseram que gostariam de aprofundar e estudar mais. Então, por conta disso, a gente está discutindo esse assunto aqui novamente. E, obviamente, para eu poder dar sequência aqui às explicações, eu preciso dizer para vocês, ou lembrar a vocês, aqueles que estão interessados realmente em aprofundar esse assunto, o que é a energia psíquica, né, que nós já discutimos em programas passados, mas vamos fazer uma rápida recordação aqui, que é mais ou menos o seguinte. A energia psíquica, pessoal, é algo que nós individualmente geramos a partir do momento que estamos acordados, principalmente, né? Então a gente está desperto, a gente dormiu, tal, recuperou as nossas forças fisiológicas e biológicas e psicológicas também. E quando a gente desperta para o novo dia com a energia psíquica totalmente recarregada, principalmente quando você tem uma noite boa de sono, que você tem uma noite na qual você consegue repor aí as energias e principalmente refazer
essa questão psíquica, né, que envolve a energia psíquica, como eu estava dizendo. Quando você então desperta, você desperta para um novo dia com essa pilha nova, com essa pilha carregada. E eu lembro de ter comentado em programas passados de que essa energia psíquica é importante para absolutamente tudo. Lembro também de ter comentado e feito uma espécie de analogia em relação ao telefone celular. Então, como isso todo mundo conhece, fica até mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, que a nossa energia psíquica é equivalente à bateria do nosso celular. E que os aplicativos do celular é aquilo que a gente faz durante o dia. É o nosso trabalho, é a nossa lida com a família, a nossa lida com as pessoas, com o público e tudo mais. Então, quanto mais você utiliza, quanto mais aplicativos você tem no celular, mais bateria você gasta. Portanto, de forma análoga, quanto mais coisas, quanto mais atividades você tem, com quanto mais pessoas você acaba lidando ou tendo que lidar, mais energia psíquica você gasta. E exatamente dentro desse contexto, você imagina que, óbvio, né, eu acho que todo mundo que tem acesso a algum tipo de mídia social, até mesmo de TV, está acompanhando hoje o que está acontecendo no mundo inteiro. E você percebe claramente que o mundo está cada vez mais intolerante com relação, por exemplo, às diferenças, às questões raciais, às questões religiosas. Ao invés da gente ter um mundo cada vez mais ecumênico, né? Mais compartilhado, mais unido, você tem cada vez mais o efeito contrário. Você percebe que as pessoas estão segregando, estão se separando e estão se diferenciando dos outros por causa de questões religiosas, pragmáticas, dogmáticas e seja lá o que for. O problema é que essa condição revela para aqueles que estão observando o comportamento humano algo muito perigoso, que é justamente a energia que vem, aí de novo, a energia psíquica, que vem a partir desse tipo de comportamento, desse tipo de mentalidade, que lamentavelmente é a pior delas. É uma energia psíquica que individualmente acaba se voltando para a autoproteção e muitas vezes, como diz aí o velho ditado, né, a melhor defesa é o ataque. Você acaba redirecionando essa energia psíquica não para o bem, não para te fazer bem ou fazer bem para aqueles todos que estão ao teu redor. Ao contrário, para prejudicá-los, no sentido de você se defender, de você se preservar. Então agora você soma isso ou multiplica isso por 7,6 bilhões de pessoas no planeta. A energia que é resultante dessa multiplicação, a energia psíquica resultante dessa multiplicação, é a pior possível. Então a gente sabe que o planeta hoje está envolto numa camada extremamente pesada em termos de energia psíquica, que a energia psíquica que está no ar, ela provoca, muitas vezes, em outras pessoas que estão mais incautas, mais desavisadas, ela provoca o desequilíbrio, ela provoca as reações mais brutas e mais violentas possíveis, tornando o mundo cada vez mais complicado, cada vez mais violento. Então, quando se estabeleceu o alinhamento planetário na segunda-feira, quando ele ficou total, ou seja, os 3 planetas estavam alinhados, houve a somatória, a grosso modo, tá, gente? Houve a somatória da gravidade, da energia gravitacional dos 3 planetas. E isso influencia todo e qualquer fluxo de energia que exista ao redor do globo. Então influencia a própria gravidade do planeta, influencia as marés de uma maneira gritante, fortemente, né, bem forte, assim, bem evidente, influencia o líquido que você tem no teu corpo, né, 70%, 80%, quase 80% do corpo humano é composto de líquido, influencia outros fluidos que porventura corram pelo sistema circulatório, então você tem aí hormônios, você tem uma série de coisas, estímulos nervosos, estímulos elétricos e por aí vai. E tudo isso somado com mais a tal da energia psíquica, acaba desencadeando um comportamento fora do normal. Então eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, assim como todos os outros ouvintes que participaram com a gente desse momento, né, e compartilharam suas experiências, provavelmente tiveram momentos esquisitos essa semana. E esses momentos esquisitos, a partir de segunda-feira, tiveram como causa exatamente isso. O alinhamento planetário, né, ou seja, uma alteração forte e pesada na questão gravitacional do planeta, influenciando os corpos.
tá? Que possuem energia essa elétrica, fluido, no caso os líquidos no nosso corpo, e também a energia psíquica, que é influenciada também num nível subatômico, vamos dizer assim, e acaba sendo alterada. Então, tivemos momentos esquisitos, provavelmente por causa disso. Tá certo? Então isso é muito importante de se observar. E aí, já falando um pouco desse assunto, a gente já começa a trazer à luz de uma discussão até mais profunda a influência não só dos planetas, mas principalmente daquilo que a gente bate muito aqui no programa, que é o comportamento, que é a geração da energia psíquica, e ela, lamentavelmente, sendo negligenciada por cada um de nós. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, da gente tomar esse tipo de cuidado, prestar atenção na energia que a gente gera, porque essa energia ela é presente, ela é viva, e como prova disso, inclusive, só vou avisar aqui o Pedrão, viu, Pedrão? Daqui meio minutinho a gente solta lá o nosso spotzinho, porque depois do spot, inclusive, pessoal, eu vou provar para vocês há quanto tempo e quem já mexeu, quem já pesquisou o assunto energia psíquica. Tá? Para vocês terem uma ideia bem legal de como o assunto é sério, como de fato essa energia influencia a vida da gente e como é importante você dar uma direção certa para ela, porque senão a coisa realmente desanda. Exemplo, né, o que aconteceu a partir de segunda-feira, quando a coisa ficou esquisita para muita gente. Tá certo? Pepe, vamos lá? Então tá, estamos saindo rapidinho para o spot, a gente volta já com o programa Nós e o Universo com vocês. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. É isso aí, pessoal, 7h42, a gente está de volta com o programa Nós e o Universo. E hoje eu estou sozinho aqui, pilotando o nosso programa, as meninas estão envolvidas em outros afazeres no dia de hoje. Um beijo mais uma vez para a Tata e para a Bia. E eu fiquei de mandar o WhatsApp para vocês. Então anotem aí, para participar do programa Nós e o Universo, seja você se inscrevendo para receber as nossas mensagens aí de aviso, né, informações sobre as questões ligadas à existência humana, questões ligadas ao planeta, o telefone, é o WhatsApp 9898 66275. Vou repetir, 9898 66275, tá bom? Pode colocar o número do jeito que eu falei, que vocês vão ver que eu só falei dessa forma para facilitar a memorização de vocês. 9898 66275. Esse é o WhatsApp do programa Nós e o Universo. Muito bem, 7h43 e a gente continua falando aqui sobre energia psíquica e o evento solar que ocorreu no dia 21, agora segunda-feira passada, e que deixou a vida de todo mundo meio engraçada por alguns momentos ou até por alguns dias, né? Tem gente até hoje sofrendo aí os efeitos práticos dessa situação. De qualquer modo, o que é interessante a gente reforçar e comentar é que, assim, muita gente ficou admirado, né? Recebeu o aviso, conforme eu tinha comentado com vocês, recebeu o aviso que a gente emitiu, e aí quando o pessoal começou a compartilhar as experiências, foi engraçado que muita gente não imaginava o tamanho da influência, do poder de influência de um alinhamento de astros como o que de fato é como o que aconteceu segunda-feira passada. E aí eu estava explicando para essas pessoas, e eu acho que é até interessante comentar aqui também, que quem navega, né, quem tem a oportunidade de estar navegando, estar no mar, estar em algum tipo de embarcação, sabe que existem dois tipos, por exemplo, de maré. Né? A gente utiliza como referência as marés astronômicas, que são as marés influenciadas pelos corpos celestes, no caso, os alinhamentos e formações quadrangulares que existem entre o Sol, a Terra e a Lua, né? Influenciando aí as marés, a maré alta, a maré baixa, esse tipo de coisa, e as marés meteorológicas, né? Sendo obviamente as mais importantes as marés astronômicas. Até inclusive eu não lembro se foi, acho que o finalzinho da semana passada, aconteceu
aconteceu um outro fenômeno no sul do Brasil, ali em Santa Catarina. O pessoal ficou assustado, achando que inclusive era uma tsunami, né, que estava se aproximando, porque a maré recuou demais, muito além do normal. E aí o pessoal ficou assustado, tal, e aí houve um corre-corre aí na internet, no WhatsApp, o pessoal mandando mensagem, mandando foto, e de fato o recuo da maré aconteceu de forma exagerada, mas as explicações estavam justamente na junção da maré astronômica, né, com a maré meteorológica. Estava havendo um centro de alta pressão ali por perto e forçou, inclusive soprou, a gente diz que empilhou o mar mais para fora do que para dentro. Então, somado isso à questão astronômica, você teve um recuo maior da maré no litoral de Santa Catarina. Então, uma vez explicado o fenômeno, não tinha nada a ver com tsunami, enfim. Aí os boatos correm, né, gente? Você sabe como é que é a internet. E voltando a falar da energia psíquica também, um pouquinho antes do nosso spot, eu comentei que eu daria aí a vocês informações mais fidedignas de quem já estudou a energia psíquica de forma muito séria no passado. E aqui eu menciono, já dou como referência, um físico inglês já falecido chamado William Crookes. William Crookes fazia parte da Sociedade Dialética de Londres, que existe até hoje, e na virada do século XIX para o século XX, o William desenvolveu uma série de equipamentos com a capacidade de medir a força ou a energia psíquica das pessoas. Só que, lógico, ele não podia medir, ele não chamava qualquer um na rua para fazer esse tipo de experimento. Ele trabalhava com um médium chamado Daniel Home. E o Daniel Home era um médium famoso lá na época, e era um cara que, segundo rezava a lenda, ele tinha uma capacidade psíquica muito grande, muito forte, muito acentuada. Então, o que o William físico fez? Ele pegou, botava o Daniel não sei quantas vezes por semana sentado num determinado local e colocava o equipamento ligado ou próximo ao Daniel. E o Daniel fazia lá seus esforços mentais, né, e interagia com o equipamento, e através disso o William media essa força que foi chamada depois de energia psíquica, né? Ou força psíquica, como ele apelidou inicialmente. Então, para vocês verem como, de fato, essa energia, essa capacidade que todos nós temos, ela é algo real, e que a gente só não se aproveita mais dela, porque aquilo que a gente não vê, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar. O ser humano tem muito disso, né? Ver para crer. Mas está na hora da gente começar a crer também, claro, dentro de um discernimento, de uma compreensão mais fundamentada nas coisas que a gente também não vê. Ora, vamos pensar até no seguinte: você não fala no celular? Você enxerga as ondas do celular no ar? Não. No entanto, você usa, acredita, né, e confia. Então, vamos começar a imaginar que o ser humano tem essa condição, tem essa capacidade a partir justamente desse mega equipamento que é o cérebro humano. Lembrando que, inclusive, o cérebro é responsável principalmente por esse tipo de coisa, além de gerenciar as funções do organismo, e o mental, como a gente já disse em tantos outros programas passados aí, o mental tem uma outra função, tem uma função mais cognitiva, mais voltada ao intelecto, mais voltada à percepção de você como indivíduo, enquanto o cérebro, que é o hardware do nosso equipamento, ele está mais voltado à questão fisiológica, né? Fisiobiológica nesse sentido. Então, é isso. Ele produz essa energia, justamente ele recarrega os bancos de energia psíquica durante o sono. Então, você imagina, se você começa a ter consciência dessa capacidade, dessa faculdade que todos nós temos, o que a gente não pode fazer de melhor em prol do próprio mundo? Em primeiro lugar, em prol de nós mesmos. E, em seguida, em prol do próprio mundo. Então, é importante vocês irem aos poucos acostumando com essa ideia. A gente, inclusive, a produção do programa Nós e o Universo está se mobilizando aí para que a gente, inclusive, tenha uma presença mais acentuada, mais contínua no Facebook. E a gente intenciona aí produzir, já nas próximas semanas, programas extras
justamente a pedido de ouvintes que querem saber mais sobre o assunto e, óbvio, né, pela correria do dia a dia, às vezes não conseguem correr atrás de uma literatura, sentar para ler um livro ou buscar fazer uma pesquisa pela internet. Então, os vídeos têm ajudado muita gente. Então, justamente por conta disso, a gente vai estar produzindo mais vídeos explicativos a respeito desses temas, dessas matérias, para que vocês possam assistir e possam compreender cada vez mais. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui o momento e mandar um abraço para o meu amigo Paulo, né? Outro ouvinte que participa assiduamente aí do programa Nós Universo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente ao telefone durante essa semana e ele estava indignado com algumas questões e colocou um tema que a gente deve abordar também nos próximos programas, que vai versar sobre a verdade, sobre a Bíblia. Tá? Sobre a Bíblia Católica, sobre o Novo Testamento. Tá? A gente vai conversar bastante sobre isso. As informações que a gente vai trazer aqui são de cunho arqueológico, são os últimos estudos, as últimas prospecções, as últimas informações trazidas por essa ciência, e a gente obviamente pretende com isso desmistificar aquilo que está consagrado e dogmatizado pela igreja há tanto tempo e trazer à luz da verdade, né? Aquilo que de fato a ciência já conseguiu comprovar em relação aos fatos narrados ali no dito livro sagrado, tá bom? Então esse é o nosso próximo tema aí para o próximo programa, não o programa de hoje à tarde, né, às 4h30, mas o programa da próxima quinta-feira às 7h30 da manhã, tá certo? Então a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada na próxima quinta-feira. Muito bem, muito bem. Dito isso então, pessoal, participem, tá? Não deixem de se inscrever. Inclusive, se não tiver nenhuma pergunta para fazer em relação ao programa de hoje, não tem problema nenhum. Basta você escrever para o programa Nós Universo. Você pode acessar o nosso site, www.nosuniverso.com.br é o site, tá certo? Se você quiser escrever para a gente, não tiver paciência de entrar lá no site, então anote aí, @outlook.com, tá bom? Aí você já escreve direto para a gente também. Prefere o WhatsApp? Anote aí, 9898-66-275. 9898-66-275. E para finalizar aí a nossa conversa de hoje, ainda dentro do tema que a gente passou a discutir, que foi o evento de segunda-feira passada, dia 21/8, né, o alinhamento, a eclipse total do Sol e mais aquela questão ligada à energia psíquica, é importante a gente frisar que tudo que se refere ao comportamento humano teve aí ao longo dos últimos 2 séculos, foi tema de pesquisa por muitos pesquisadores assim extremamente sérios e consagrados. Eu digo isso porque, por exemplo, Freud foi um deles, obviamente. Você teve Jung, você teve Lacan, você teve da psicanálise, você teve um monte e mais outros tantos que eu não conseguiria enumerar aqui agora, mas que tiveram por preocupação de decifrar, inclusive começando por São Francisco de Assis, né? Tinham por missão, por função, decifrar o comportamento humano. Eu estou dizendo isso por quê? Porque exatamente episódios como esse que a gente descreveu agora há pouco influenciam o homem em todo o seu ser. Como a gente comentou agora há pouco, não foram um nem dois. 90% dos nossos ouvintes que receberam as mensagens de aviso na segunda-feira compartilharam conosco alterações realmente de comportamento, de situações vividas não só na segunda, mas na terça e até ontem, inclusive. Então, eu fico às vezes muito contente de ter a oportunidade de estar tocando nesses aspectos, tocando nesses assuntos, justamente porque a gente sabe que lembrar vocês de que outras coisas influenciam o nosso dia a dia é muito importante. Assim você sai um pouquinho do automático do dia a dia e para pensar um pouco em você, em como você é, em como nós seres humanos somos. Tá certo? Existem muitos colegas comunicadores aqui na rádio que fazem esse trabalho diuturnamente aqui também, trazendo informações sobre o comportamento, sobre a questão, sobre como gerenciar a tua vida, a tua carreira profissional e tudo mais, e eles abordam aspectos super importantes, e a gente aqui, especificamente no programa Nós Universo, a gente tem justamente essa preocupação, mas principalmente pegando aquilo que às vezes fica de fora, né? Como por exemplo essa questão aí do alinhamento dos planetas e principalmente da energia psíquica
que hoje, lamentavelmente, envolve o nosso planeta como um todo e que não é realmente das melhores. Ela é negativa e ela tende a continuar causando distúrbios na medida em que a gente mantiver esse tipo de pensamento, enquanto a gente for intolerante, enquanto a gente for achar que, de fato, a Ku Klux Klan está certa em fazer o que ela está fazendo lá nos Estados Unidos, né, que o seu Donald Trump continua defendendo a política da segregação de raças. Então, enfim, enquanto tiver gente propagando esse tipo de ideia, realmente todos nós, a gente tem que se preocupar e olhar para o nosso semelhante de uma forma assim um pouco preocupada e tentando com isso transformar a nossa energia em algo positivo para contaminar positivamente o nosso semelhante com coisas obviamente melhores do que realmente isso que a gente tem assistido em todos os locais que a gente se conecta. Tá bom? Pessoal, 7 horas e 55 minutos, o programa Nós Universo já vai ficando por aqui. Mas a gente volta hoje, mais tarde, ao vivo, às 4h30 da tarde, para a nossa segunda edição. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, uma excelente quinta-feira e até mais tarde, se Deus quiser. Tá bom? Até mais. Beijão para todo mundo.